Falou, galera, esse é o nosso segundo vídeo aqui do blog Avante Moreno, né? A gente vai tratar, infelizmente, da mesma questão, né, do qual tratou o primeiro, que é o decreto do transporte universitário, né? Decreto 9 do ano 2013, né? O nosso primeiro vídeo ele teve uma aceitação muito boa e a gente quer inclusive agradecer aqui, via pública, agradecer as pessoas que compartilharam, né, da nossa posição sobre o absurdo que vem sendo cometido com o transporte universitário na nossa cidade, com os estudantes da nossa cidade. Então, depois dessa mobilização que teve nas redes sociais, a bancada governista ela retirou, né, ou ela anunciou a retirada do decreto na reunião da Câmara de quinta-feira, né, prometendo negociar com os estudantes uma saída que ela fosse melhor para todas as partes e que ela conseguisse abarcar um número maior de estudantes. Felizmente, na sexta-feira, o conjunto do movimento ele foi surpreendido, né, pela volta do decreto, esse decreto que a gente caracteriza agora como decreto zumbi, é o decreto morto-vivo, que quando você pensa que a ameaça foi embora, ela volta ainda pior. E foi colocado na página da prefeitura que o decreto ele foi retificado, alguns artigos como o 7º e 8º, e que ele estaria de volta valendo para resolver o problema do transporte. A gente quer colocar aqui de forma muito tranquila, né, numa avaliação crítica, que o decreto na sua essência ele continua o mesmo. Por quê? Porque o decreto ele não avança para discutir a situação dos estudantes da manhã e da tarde. A gente inclusive fez uma pesquisa a partir do cadastro que a União dos Estudantes de Moreno fez, não é? E a gente chegou a um número que é bastante preocupante, né? O primeiro cadastro que a União dos Estudantes fez, né, que é um cadastro parcial, ele conta que existem, né, cerca de 30% de estudantes, né, que vão para as suas universidades durante os turnos da manhã e da tarde. E segundo o decreto, esses estudantes nem possibilidade de se cadastrar vão ter, né, já que o transporte e o decreto versa só sobre os estudantes da noite. Então, numa primeira, de uma vez só, né, o decreto já exclui 30% dos estudantes universitários que foram cadastrados pela sua entidade de representação. Então, 30% já estão fora, né, de uma lapada só. Segunda coisa é que o decreto ainda mantém, não é, a questão da seleção. E isso para a gente, se a gente for avaliar de forma mais específica cada realidade, a gente vai ficar abismado com o que vai acontecer. Por exemplo, os estudantes de Moreno que saem para Nazaré da Mata, né, para os seus cursos diariamente, estão diante de um dilema. Por quê? Porque se um for selecionado e o colega não, isso representa para o colega não selecionado o trancamento do curso e o fim de um sonho, né? Porque não tem como um estudante de forma individual ou em pequeno grupo fechar um ônibus para ir até Nazaré da Mata, né? Sem falar da questão psicológica de você imaginar um amigo seu sendo selecionado e continuando o curso e você perdendo. Outra coisa é você imaginar o dilema que vai ficar um estudante universitário ao ver que está na Federal, na parada para pegar seu ônibus, enquanto ele vem de ônibus no conforto chegando cedo, seu colega ou sua colega vai vir de ônibus de linha para poder chegar em casa, chegando quase 1h30 depois dele. Então, na verdade, o decreto mantém o caráter excludente e isso a gente não concorda, né? E, na verdade, a gente não vê o que foi que mudou de forma geral. A pequena mudança que houve foi sobre o critério da renda, né, que era estabelecido, que tinha que ter uma comprovação de renda. Como a revolta foi grande para esse absurdo, isso foi retirado. Mas o artigo 8, por exemplo, na essência, ele é praticamente o mesmo, né? A questão do transporte universitário vai ser rediscutido sempre, né? Todos os anos ele vai ser rediscutido, independente da dotação orçamentária do município, né? Então, anualmente, o transporte universitário pode ter ou não, depende da discussão que tenha de conjunto, né, entre a administração municipal. Uma coisa também que a gente não tinha observado, que lendo mais atentamente, foi uma coisa que passou e a gente viu o artigo 9. O artigo 9 ele traz um ponto que diz que o cara pode perder, não é, o acesso ao transporte se ele reprovar. Mas se ele reprovar o quê? Se ele reprovar uma cadeira, todas as cadeiras, como é? Porque a reprovação numa universidade não é igual à reprovação numa escola secundária ou numa escola de ensino médio. Então,
Eu acho que o decreto tinha que ser o mais claro possível para não dar margem a essas coisas, né? Na verdade, o ideal era que não tivesse decreto, era que a saída ela fosse discutida, né? Que ela fosse negociada. Então a gente quer dizer que o decreto zumbi ou o decreto morto-vivo, ele mantém a mesma essência do que existia antes. Não houve mudança e por isso a mobilização a gente acha que ela tem que continuar e ela está crescendo, né? A gente teve notícia que ontem diversos artistas, né, do cenário pernambucano, né, se solidarizaram com a nossa luta e com a nossa causa, como o Siba, como o Canibal da banda Devotos, né, e uma série de outros. Então a gente quer pedir às pessoas que se solidarizam, que acham justa essa luta, que venham conosco, que tire sua foto, coloque no Facebook, coloque nas redes sociais e obrigue a gestão municipal a discutir a questão com democracia, porque o decreto é uma medida de governo, pode ser revogado a qualquer momento e não mostra e não acena para um debate de ideias, né? Acena para uma imposição vertical e a gente não acha que esse é o caminho. Vamos continuar na luta, vamos assinar o abaixo-assinado da UEM e vamos seguir em frente. Avante, companheirada. Vamos lá.